Olá, boa tarde. Estamos começando hoje, agora, meio-dia em ponto. Hoje consegui ser pontual, gente. A nossa live, o nosso bate-papo de toda terça e quinta, meio-dia. E hoje nós teremos um convidado que é o Henrique Souza, que já esteve aqui anteriormente, tem um trabalho, uma visão de mundo que casa perfeitamente com o meu trabalho no paradigma quântico. É uma pessoa que já tem os olhos atuando através do paradigma quântico e vai ser uma alegria poder conversar com o Henrique mais uma vez, onde nós vamos falar desse tema crucial que é a cura. Porque, de um modo ou de outro, é o que todo mundo busca. Todos nós queremos nos livrar do sofrimento e encontrar a felicidade, não é assim? E isso vai passar pela cura, claro. Cura não só do nosso corpo físico, mas também do corpo emocional, do corpo energético, espiritual. E apenas o paradigma quântico pode nos dar essa visão integrativa do ser que nós somos. E não aquela visão cartesiana que corta tudo em pedaço. Nós não somos divididos em pedaços. Nós somos um ser integral. E mais ainda, além de o nosso corpo, o nosso ser uma coisa toda, não ter a divisão, nós também temos esse todo com o próprio ambiente à nossa volta, com o próprio planeta. Nós respiramos junto com o planeta. Nós respiramos o ar que as plantas nos permitem respirar. Nós inspiramos oxigênio, exalamos gás carbônico, e as plantas fazem o processo contrário, quer dizer, nós respiramos conjuntamente. Quando nós entendermos que o meio ambiente, ele não é o meio ambiente que está lá, mas ele, na verdade, é o nosso próprio corpo estendido, a nossa relação com a sustentabilidade vai mudar completamente. Mas para termos essa compreensão, nós precisamos que a nossa mente opere no paradigma quântico, que é esse paradigma que olha para o mundo e enxerga as coisas de modo diferente. Isso é crucial. Então, nós hoje vamos ter a presença do querido Henrique. Deixa eu ver aqui se ele já chegou, só um pouquinho. Sejam bem-vindos, estou vendo aqui, olha, alunos, pessoas novas. O Henrique já está aqui, olha, já vou mandar o convite para ele. Sejam acompanha a gente há bastante tempo. E eu estou na fazenda aqui de novo, esqueci de falar com vocês, estou nesse ambiente aqui diferente. E em breve a minha casa aqui vai estar pronta. E eu prometo que eu vou mostrar para vocês. Oi, Henrique, seja Olá, bem-vindo. tudo jóia? Boa tarde. Bom, esqueci de dar o oi para o pessoal, falar que hoje eu estou aqui em Juiz de Fora, estou aqui na área rural de novo. E daqui, né, com as bênçãos dos Budas, daqui a poucas semanas a minha casa vai estar pronta. E aí Que eu vou coisa mostrar para boa. vocês. Tá ficando bem bacana, bem no meio da natureza, assim, como eu queria, né? Para já conectar com essa cura aí, né? Que você vai falar. Porque a natureza é cura imensa, assim, né? A natureza tem um poder de cura incrível, né? Sim. E como que nós vamos falar da cura dentro desse paradigma quântico? Então, assim, vamos nos apresentar rapidinho, porque sempre tem gente chegando, né? O Sim. Henrique é terapeuta HQI, depois ele mesmo vai fazer a apresentação dele mais detalhada. E eu sou mestre em física quântica, segui a carreira tradicional dentro da física. E quando eu terminei o meu mestrado, eu comecei a meditar, praticar, estudar os ensinamentos do budismo tibetano e tive esse insight
de perceber o quanto a física quântica é crucial para a nossa nova interpretação do universo, do que é a vida, quem somos nós, qual o nosso papel aqui, né? E comecei a trabalhar com a física quântica num outro viés, ensinando física quântica para o público leigo. Já tenho 4 livros, o quarto está sendo publicado agora, está para sair a qualquer momento. E já estou aí há uns 20 anos nessa estrada, né, Henrique? E conheci Sim, o Henrique, obviamente, dentro desse trabalho, né, Henrique? Quanta sim, gente preciosa a gente conhece, né, Henrique? Nesse sim, é trabalho. maravilhoso, né? Agora Maravilhoso. fala um pouquinho aí de você para o pessoal te conhecer. Gratidão, ó, boa tarde para todos. Eu gostaria de agradecer aqui. Essa é a minha primeira live do ano, então é uma alegria imensa já fazer com a Eliane, que é uma grande amiga, parceira, companheira de trabalho, né? Fico muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento com você. Gratidão a todos que estão aí nos acompanhando, que estão sempre nos prestigiando. Eliane e eu já colecionamos bons bate-papos aqui já na internet. Fica de convite para o pessoal que não assistiu ainda no nosso canal do YouTube, tem todo o material disponível já gravado. E é muito bom já começar o ano com mais um bom bate-papo com esse tema maravilhoso. Você fez uma introdução aí maravilhosa, estava aqui já acompanhando, né? Quem não me conhece, muito prazer. Quem é novo, que chegou aqui, vi que tem alguns alunos, alguns clientes que estão aqui também prestigiando. Gratidão, sejam todos bem-vindos ao público da Eliane. Quem caiu de paraquedas aqui também nessa live, sejam muito bem-vindos aqui. Gratidão por estarem aqui nos acompanhando e por se interessarem nesse assunto, né? Nós estamos numa época, em uma nova era, com uma mudança de paradigma, e esse paradigma quântico, né, ele é indispensável para essa novo start de consciência, e a Eliane vem fazendo esse trabalho maravilhoso, e é onde que o nosso trabalho se complementa, né, Uhum. porque ela traz essa conscientização maravilhosa, eu busco trazer também daqui da minha parte com o meu trabalho, e a HQI, que é a ferramenta técnica que eu disponibilizo e trago para o público, é uma ferramenta que permite colocar esses conhecimentos maravilhosos em prática também, né? Então, assim, é sempre uma alegria estar aqui falando sobre esses assuntos. Quem não me conhece, muito prazer, eu sou Henrique Souza, eu sou professor e terapeuta em HQI. HQI é abreviação de homeostase quântica informacional, que é uma metodologia de autocura que permite à própria pessoa fazer um ajuste de consciência, eliminando as informações que geram desequilíbrios na realidade física, seja desequilíbrio na saúde, um desequilíbrio no financeiro, no relacionamento, todas as áreas. Nós entendemos que existem informações na consciência que criam a nossa realidade, seja de forma consciente ou inconsciente. E a HQI vai permitir fazer esse ajuste, eliminando aquilo que gera um desequilíbrio prático. Então tem tudo a ver com o nosso assunto hoje, né? Que é a cura dentro do paradigma quântico. Porque a HQI ela vai ser uma ferramenta onde vai proporcionar uma cura mental, emocional, física, seja de um trauma do passado, seja de uma doença, seja qual for a sua área que estiver em desequilíbrio, ela permite fazer essa transformação por meio do ajuste de consciência, né? Então tem tudo a ver com o nosso assunto, com o tema da live, com o trabalho que a Eliane desenvolve, com o trabalho que eu venho desenvolvendo. Então é um prazer estar aqui falando com vocês. Ah, Pequena que bom, introdução, né? Henrique. Resumindo, normalmente para falar de HQI eu levo uma palestra de 2 horas. É, Inclusive, hoje vai ter uma palestra sobre HQI online, gratuita. Quem quiser conhecer, fica até o convite também. Eu estou deixando o link no meus stories do Instagram, onde você entra num grupo VIP, onde eu vou compartilhar o acesso à plataforma fechada, a aula vai ser ao vivo. Eu já vou ensinar já até a técnica nesse encontro para você já sair praticando que também do evento. bacana, que legal. Já usei essa técnica, gosto muito, por isso que eu estou sempre convidando o Henrique para vir aqui. Usei com a minha família, né? Muito legal. E eu tenho um carinho muito especial pelo Sérgio, que foi o criador da técnica, né? Que já não está mais aqui, já transcendeu, já está em outros planos. Mas o Henrique dá continuidade ao trabalho dele de uma forma muito bonita, muito competente. Aproveitando agora que você falou, eu já ia me esquecendo também de convidar o pessoal. No final do mês, na última semana de janeiro, agora, eu também vou estar oferecendo 4 aulas gratuitas para essa introdução aí na física quântica, no paradigma quântico. Então, aproveitem, não deixem de assistir.
também só que você tem que se inscrever para receber o link e não perder nada, né? Porque aí a gente tem lá o grupo do WhatsApp, onde eu mando conteúdo, mando material relacionado à aula, né? Então, inscreva-se para você não perder nada. E receber o aviso das aulas, que já vai começar. E o link também está lá na minha bio. Eu acho que nos stories já acabou, porque essa é 24 horas, né, que roda. Mas acabando a live aqui, eu já coloco o link lá nos stories também. E Henrique, Boa. vamos começar a falar aqui desse tema maravilhoso que é a cura, que eu, graças aos Budas, aos mestres, aos terapeutas, aos médicos, ao meu empenho também, né, a minha prática de meditação também, de reconexão. Felizmente, os últimos 5 anos aí eu tenho passado por curas e mais curas. Nossa, é uma espiral ascendente, assim, maravilhosa. Nossa, hoje eu sou uma pessoa, assim, muito realizada nesse aspecto, que realmente é possível. Eu penso, eu me lembro que eu comecei a fazer psicoterapia já com 18 anos, né? E eu Olha. mesmo pagava a minha psicoterapia, já dava aulas de matemática e pagava. E fiz 6 anos, ou 7, nem me lembro mais, de psicoterapia com essa primeira psicóloga. E infelizmente ela veio a falecer. Foi uma pessoa que morreu jovem, mas eu sempre me lembro dela. Falei, puxa, queria tanto que ela estivesse aqui para ela ver o quanto deu certo, né? Assim, porque quando eu comecei, nossa, a situação era tão precária, porque né, eu venho de uma família bem desafiadora, minha mãe tinha uma depressão muito grave, né, e a família acabava ficando toda meio, né, desequilibrada. O meu pai, que era mais assim, o centro, faleceu quando eu tinha 18 anos. Então, foi tudo muito desafiador, né? O meu irmão também, e Uhum. foi pelo caminho da minha mãe, de muita, também muita depressão. O meu outro irmão, que era mais velho, que escapou um pouco, também faleceu cedo. Nossa, então, assim, bem complicado. E por isso, com 18 anos, eu já comecei a fazer terapia. Falei, gente, eu vou ter que dar um salto quântico aqui dessa situação, senão minha vida vai ser bem difícil. E eu tinha ansiedade, né? Tinha já um princípio de depressão, e sempre fui tratando, né? Com coisas naturais, com psicoterapia. Mas olha, é assim, é um caminho longo, exige, né? Tem momentos que você acha que não vai rolar, que vai, né? Que vai ficar naquilo, mas o universo também vai trazendo os desafios que a gente Uhum. precisa. E aí entra o que eu falo muito no meu trabalho, que é a aceitação, né? Acreditar que o que o universo traz de dificuldade já vem junto ali o pacotinho de energia para você absorver e dar o salto quântico. Mas nós precisamos também de bons terapeutas, de técnicas adequadas. Nossa, eu acho que até hoje eu já devo ter tratado assim com uns 10 terapeutas diferentes. Assim, com HQI, né, Henrique, nessa fase mais turbulenta do meu divórcio, e depois com o Sérgio, né, diretamente, e depois com outros terapeutas, mas sempre assim, a meditação, o caminho espiritual dando a base, né? É muito importante também. Porque não adianta você tratar, você colocar conteúdo novo para dentro, se você não se reconecta para aquilo, para aquele novo software Uhum. atuar, né? Porque quando você instala um programa novo no seu computador, o que, que o computador pede? Reinicie o computador, né? E a meditação, o silêncio, é esse reiniciar, né? Você tem que abrir esse espaço no silêncio para o novo software rodar, porque não adianta você fazer uma atualização e não reiniciar, né, Henrique?
Sim. Então, comecei já aqui com esse depoimento para já, ó, quebrar as crenças limitantes, tá? Que não dá, que não dá. Dá sim. Hoje eu sou uma pessoa que eu pego meu carro sozinha, eu dirijo para qualquer lugar, eu viajo sozinha para qualquer lugar, fico no hotel sozinha, sabe? Assim, acabou medo, acabou ansiedade, acabou, nossa, sabe? Uma bênção. E mas temos que nos abrir, temos que, né, se render, né, do nosso falso eu, né, daquela coisa ali enrijecida. E aí, agora é com você, Henrique, já falei demais aqui. Boa, gratidão. Fez uma introdução perfeita. Já anotei aqui vários tópicos aqui que você falou que tem tudo a ver com o assunto que eu gostaria de desenvolver aqui. Vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de paradigma quântico, é maravilhoso entender isso porque nos permite olhar a base, a origem dos problemas, né? Assim como também acaba sendo a origem da solução, porque tudo volta para o micro. O universo macro, a realidade externa, ela é nada mais, nada menos do que uma materialização de um mundo interior, onde o Exatamente. paradigma quântico permite entendermos e compreendermos na linguagem da nossa época. Então, isso é um Uhum. ponto importante, por quê? Porque muda toda a visão de mundo. Olhar para uma doença, por um problema de relacionamento, por um problema financeiro, seja qual for o desafio que a pessoa estiver passando, quando ela entende o paradigma quântico, ela vai entender que toda essa resultante em desequilíbrio é um reflexo de um desequilíbrio interior. Então, o paradigma quântico vai permitir a pessoa olhar para dentro. O exemplo de uma doença, uma cura de uma doença, por exemplo, esse paradigma quântico, ele não invalida um trabalho material, porque também você falou das crenças, e existem várias crenças que são limitantes, tanto de um extremo quanto em outro. Então, por muitos anos, houve uma visão de mundo onde que um desequilíbrio material, ele existe só ali, não existe aspectos internos. Então, uma doença antes, ela só era tratada na matéria. É. Quando começa-se uma abertura de uma visão mais holística, começou, não estou generalizando, mas uma grande maioria pendulou para o outro extremo. Ah, então é só o lado espiritual, é só o mundo invisível, é só o mundo interior, é só o interno que funciona, que serve, e houve um menosprezo de um trabalho, de uma dedicação de quem trabalha no nível material. Então houve uma pendulação no outro lado. Eu gosto sempre de defender os dois lados, porque existe um trabalho maravilhoso, material, e se já materializou, então existe a necessidade de um cuidado material. Acontece que a pessoa não precisa ficar somente infundada em um dos extremos, seja no lado material, seja no lado interno. É importante ela cuidar do lado externo, que é o reflexo, e usar os recursos disponíveis que está, e não esquecer que existe uma causa interna. E quando ela consegue alinhar todos esses conteúdos, né, todos esses recursos, sejam externos e internos, isso aumenta a probabilidade. Porque a nossa realidade externa é o quê? Uma organização, né? Tem uma definição de futuro que eu gosto de utilizar, o futuro nada mais é do que uma organização de probabilidades. É. Então, quando você tem mais recursos, você aumenta a probabilidade de se curar. Então, quando você cuida do seu corpo físico e você cuida do seu mundo interior, que é quem manifesta essa realidade externa, você aumenta a probabilidade de desenvolver uma cura dentro da sua vida em todas as áreas, seja no âmbito pessoal, financeiro, afetivo, relacionamento, saúde. Então, esse é um ponto muito importante de uma mudança de paradigma. Entender que não existe um mundo melhor do que o outro. Existem níveis diferentes. Então, uma doença, por exemplo, você pode trabalhar ela no nível físico e você pode trabalhar ela no nível sutil, e foi aonde ela foi manifestada. Então, não existe um melhor ou pior que o outro, existem níveis diferentes. E claro que quando você se aprofunda do micro, que é onde está a causa, você aumenta o seu, o seu leque de possibilidades também e a eficiência do que você está trabalhando, quando você vai direto na raiz. Então, a integração de todos esses trabalhos são maravilhosos. Então,
Não é levantar a bandeira apenas para um lado, é integrar aquilo que está disponível, até porque quem está pagando o pato é a própria pessoa. Então, quanto mais rápido ela conseguir resolver suas questões pessoais, quanto mais rápido ela conseguir se curar, seja de uma dor do passado, mais rápido ela vai provocar uma mudança no mundo. E a partir do momento que você está saudável, seja com as suas emoções, com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, e, consequentemente, físico, você vai conseguir contribuir com mais eficiência para uma realidade melhor. E como todos nós estamos conectados, quando você se desenvolve como um ser humano, você se desenvolve como um pai, como um filho, como um marido, como uma esposa, como um profissional, como um médico, como uma terapeuta, como um diarista, como um eletricista, como um pedreiro. Ou seja, você cresce como, melhor como ser humano. Falo isso porque desde que eu comecei a minha jornada também, eu tive os meus desequilíbrios na minha vida, não que eu não tenha mais, mas aquilo que eu fui, que eu cresci e que eu desenvolvi, que foi desafio para mim, me gerou um ser humano desafiador também. Né? Então, eu tinha minhas falhas como profissional, eu tinha minhas falhas como pai, como filho, como amigo, como ser humano. Né? Então, quem que colhia as consequências dos meus desequilíbrios? O mundo no qual eu estou interagindo. A partir do momento que eu comecei a me desenvolver, eu consegui mudar a minha relação, consegui desenvolver e ser um pai melhor, ser um filho melhor, um amigo melhor, um profissional melhor. Então, são consequências que nós vamos plantando e colhendo ao longo do nosso desenvolvimento. Então, por isso que quando eu sempre falo nos meus encontros, normalmente, de forma arquetípica, nasce aquela vontade de promover uma mudança no mundo, né, de ser o super-herói. E as pessoas normalmente associam que para ela promover uma mudança no mundo é colocando a capa de super-herói e salvar um gato na árvore, salvar alguém, né? Só que um herói é aquele que promove uma mudança no mundo, seja ela qual for. Então, a partir do momento que você se desenvolve melhor como ser humano, você está contribuindo para a mudança planetária. E é maravilhoso, eu, na minha área de trabalho, eu interajo com muitas pessoas, então eu tenho esse privilégio de conseguir perceber a evolução dos meus alunos e clientes. E é maravilhoso quando você vê um depoimento, como que você trouxe, né? Como que você conseguiu se desenvolver, como que você conseguiu suas conquistas. E as pessoas que entram nesse caminho, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, elas conseguem colher esses resultados. Só que esse resultado acaba que não é só para elas, é para todo o mundo, né? Porque bem a ideia que você vem desenvolvendo no paradigma quântico é que todos nós estamos conectados. Então, se você consegue trabalhar as raivas internas, você vai ter menos raivas para poder projetar no mundo externo. Então, quando vamos lapidando os desequilíbrios internos, curando internamente, o que é que vai manifestar? O amor incondicional a tudo e a todos. Ele vem como uma consequência, não como uma obrigação imposta, seja por um conceito filosófico ou religioso. Ele vem como algo natural, não como uma autocobrança ou uma cobrança externa. E a partir do momento que você consegue desenvolver o seu amor próprio, o amor incondicional vem como uma consequência. Então é maravilhoso quando você percebe um cliente que veio, começou a se desenvolver, daí a pouco o filho se abre para um processo, o marido, o irmão, ou seja, da mesma forma que os desequilíbrios começaram com grupos que foram se expandindo e hoje nós temos aí guerras entre um país com outro. Então, os conflitos começaram com um, que virou com dois, que virou com três, que virou uma família, uma região, depois uma nação com a outra, e hoje temos conflitos planetários. Então, agora é a hora da corda puxar. Então, da mesma forma que o conflito se expandiu, agora esse equilíbrio está vindo da mesma forma. Então, é um, é dois, é três, é um grupo que começa a expandir a consciência e vai chegar um momento, né, que nós vamos ter essa cura coletiva também. Não Isso sei quanto aí. tempo vai durar, né, quanto Mas tempo vai demorar para começa isso acontecer. pela nossa cura, não tem outro jeito, né? É isso que a Exatamente. gente tem que se conscientizar. Porque quando nós vamos para para essa visão quântica da interconexão, da teia de relações, nós vamos vendo que a guerra está acontecendo lá, não sei onde, mas e você aqui? Você sente raiva? Você sente vontade de matar o outro de vez em quando? Isso é energia que você está mandando também. É um campo Exatamente. de consciência, né? Aquilo foi, manifestou lá por causas e condições.
Mas você também não colocou ali um quantumzinho de guerra no nosso dia a dia, né? A gente não tem essa vontade também, às vezes, né? Então, Jesus veio para nos salvar, né? Por quê? Porque ele era um ser iluminado, com uma consciência elevadíssima. Então, no momento que ele passou por aqui, ele elevou a consciência do planeta inteiro, né? Então, Jesus, Buda, né, Gandhi, mesmo, né, os mestres, Albert Einstein, cada pessoa dessa no planeta eleva a consciência do planeta, né? Então, né, não é assim, o paradigma quântico, ele não entra nessa visão religiosa de culpa, né, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, ele sofreu pelos nossos pecados. O paradigma quântico não olha por aí. Não tem culpado, não tem. Na verdade, era uma consciência de puro amor e compaixão, né? E ele ter passado por aqui, ter emaranhado com o planeta, nossa, realmente uma bênção assim que não tem tamanho, né? E Exatamente. continua, né, cuidando do planeta, continua cuidando de todos nós aqui. Não só ele, né, como vários outros mestres espirituais iluminados de várias tradições. E todos eles diziam: eu não sou diferente de você, né? Faça o seu caminho e chegue aqui também, né, nessa expansão de consciência que eu tô. Exatamente. É interessante que se pegarmos as passagens religiosas, os ensinamentos de Jesus, né, e fizermos um comparativo com as ideias que você vai chegando às conclusões no paradigma quântico, você vê que as ideias são muito parecidas. Só, Só que era a linguagem, a forma que ele é, tinha de levar a mensagem no contexto daquela época. Por isso que ele falou isso, muitas das vezes de forma metafórica, porque era a linguagem. Imagina ele falar de átomos naquela época, é, né, de um quanto de luz, o pessoal não ia entender nada, ou seja, era a linguagem daquela época. É a mesma coisa que hoje, quem é pai e mãe está nos assistindo, uhum, a forma de você educar uma criança. Você passar uma informação para uma criança é diferente do seu diálogo com um adulto. Então, a uhum, forma como você vai falar é diferente. E se uhum, formos pegar a história da nossa humanidade numa linha cronológica do tempo, a humanidade, na época do período da passagem de Jesus, era o que era? Uma humanidade era um bebê. Então, uhum. por isso que muitas dos ensinamentos eram passados de forma metafórica, porque assim, aquela humanidade que tinha uma mentalidade infantil, e isso estou falando não é menosprezando e diminuindo a humanidade, tá? E sim nos conceitos e com os dados que ela tinha para poder É, avaliar informações, eram menores. Assim como uma criança tem menos dados, ela tem uma é, mentalidade infantil. Um adulto tem mais dados para avaliar. Então, como que você educa naquela época? Com metáforas, né, onde que a pessoa vai fazendo associações. Então, essa era a linguagem da época. E uma é, linguagem anterior a dele era o quê? Uma linguagem de medo. Por isso que, é, se formos pegar ensinamentos antes de Jesus, era tudo com imposições. Se fizer isso, vai para o inferno. Se fizer isso... é, Porque não tinha como explicar naquela época, igual uma criança. Você vai é, explicar para uma criança de 2 anos ou de 1 ano que existe uma corrente elétrica que, se ela colocar o dedo na tomada, ela vai tomar choque. É é, mais fácil você falar só, você pôr o dedo aí, o bicho-papão vai te pegar. Né? é, Através do medo, ela vai preservar a saúde dela. é. Então, Mas isso essa era a... não precisa voltar muito não, né, Henrique? A minha geração ainda foi criada na base do medo, né? Isso Uhum. é muito. Eu não Só que sei a aí que sua, estavam não os sei a nossa problemas. diferença de idade, mas, né, nós fomos criados totalmente assim. Tudo era no Uhum. medo, né? Por isso a importância Aí que nós agora do percebemos paradigma o quântico. desequilíbrio. O É, desequilíbrio, porque na nossa geração, na sua geração, foi criada com o medo. Só que é uma geração que já tinha um entendimento intelectual para poder entender uma nova linguagem. Por isso que não funcionou por medo na nossa geração e que gerou grandes desequilíbrios que uhum, percebemos hoje. uhum. Né? Aí que entra a maravilha do paradigma quântico. Trazer conhecimentos com a linguagem da nossa época, Isso, condizente com a nossa época. isso mesmo.
E é uma urgência nos dias de hoje, né? Porque, poxa, você vê esse incêndio lá em Los Angeles agora, né? Que coisa, gente. Então, nós estamos começando a presenciar coisas assim inimagináveis, né? E eu falo muito do falso eu, né? Que são essas identidades que andam no mundo e da nossa verdadeira essência, né? Uhum. Então você veja, o falso eu vai lá, constrói uma mansão, se torna um astro de Hollywood, né? O fogo vai lá e destrói. Então a gente tem que entender essa pequenez que nós somos, né? Quando nós nos achamos, né? Nos achamos poderosos. Não é nada, gente. Os grandes gênios todos eles diziam: o que eu sei é uma gota, o que eu não sei é o oceano. Então, é muita arrogância, é muita vaidade, é muita loucura do falso eu achar que pode passar por cima do planeta, né? Que pode passar por cima da vida como um todo. Né? E essa vida como um todo é o quê? É a sustentabilidade. Não adianta achar que vai pegar um foguete, vai para Marte, vai para o espaço. Gente, é muita loucura desvairada do falso eu. E o falso eu que nos impede de nos curarmos. Não é assim, Henrique? Você tem aí no seu dia a dia, né? O que você sente em relação a isso? Porque a pessoa já se apegou naquela identidade do coitado. Ela já se apegou Uhum. na identidade daquele que sofre. Então, ela não Exatamente. se libera e não libera o outro. Que inferno, né? Porque a pessoa, Exatamente. porque é o corpo de dor. O falso eu, ele cria o corpo de dor, que é esse corpo energético que de tanto em tanto se alimenta do sofrimento. Então, somos nós os co-criadores. O falso, o corpo de dor precisa se alimentar. E o duro do falso, do corpo de dor é que ele se alimenta não só do nosso próprio sofrimento, mas também do sofrimento das pessoas à nossa volta. Então, a gente não basta a gente criar o nosso inferno, a gente ainda bota todo mundo maluco também. Então, são aquelas pessoas que a gente quer correr de perto. Fala, Exatamente. Você tocou um ponto interessante, porque o falso eu, ele não acompanha a linha do tempo, né? Ele fica preso em um determinado conceito, em um determinado trauma, em um determinado sentimento e não acompanha. Assim como esse exemplo que trouxemos aqui, como que talvez uma ideia implementada pelo medo pode ter funcionado, sei lá quantos mil anos antes de Jesus Cristo, uma linguagem metafórica funcionou na época de Jesus Cristo e hoje talvez não funcione na nossa época, como vimos o exemplo do medo, né? Talvez funcionou lá antes de Jesus, e o medo já na nossa geração já não funcionou, já gerou foi desequilíbrio, porque já tínhamos complexibilidade mental, intelectual e prática para entender, e estávamos falando de uma época atrás. É a mesma coisa que você tentar trazer uma ideia analógica para uma era digital, né? Não é, consegue acompanhar. E isso que acontece com o falso eu. Ele fica preso em um fato, um sentimento, uma situação, em um trauma que aconteceu, que talvez foi importante ou condizente, não vai fazer juízo de certo ou errado, mas em uma época diferente do que se vive agora. Vou dar um exemplo. Talvez uma raiva que foi importante para aquela criança que apanhava do pai lá com 8, 9 anos de idade, aquela raiva talvez foi importante para ela se defender daquelas agressões. Só que o falso eu fica preso numa sensação de ameaça e hoje já cresceu, já virou um adulto, já se deslocou pela linha do tempo e hoje talvez não está em um ambiente de ameaça que gere situações onde ela precisa dessa raiva para se defender ou da vingança para se vingar do pai. Só que o falso eu, preso naquelas ideias de 10, 12 anos de idade, ela pode projetar essas raivas em situações hoje. Aí talvez aquele filho que apanhou vira um pai que vai agredir o filho, vai virar aquele homem agressivo no sinal de trânsito que vai querer matar o outro que não deu uma seta, e vai virar um assaltante que quer roubar de alguém, ou de um assassino que matou alguém. Ou seja, é uma raiva tão reprimida, presa,
talvez em um fato, em um evento que aconteceu anos lá atrás. E o falso eu tão identificado com aquele momento, com aquele movimento no tempo, que hoje está perdido com aquelas ideias e projeta em situações que não são condizentes com o que ela viveu no passado. Ou mesmo que seja condizente, uma coisa não justifica a outra. Enquanto ela busca punir alguém por causa de uma raiva do pai lá atrás, ela vai gerar desequilíbrio para uma outra pessoa agora que não teve nada a ver com as agressões que ela sofreu lá atrás, ou ela vai prejudicar ela mesma, porque uma raiva em desequilíbrio vai adoecer o próprio corpo, vai gerar situações negativas e consequências em desequilíbrio para a própria pessoa e para todos o entorno. Por isso que eu falei, quando você começa a questionar, e esse aprendizado, ele vem, você entendendo esse paradigma quântico, você começa a se questionar da forma correta. Se você está dirigindo, alguém não deu certo e deu uma explosão de raiva ali, que deu vontade de você pegar a pessoa pelo pescocinho, se você, pelo paradigma quântico, opa, é condizente essa raiva com essa situação? Não é, então talvez ela não é de agora. Onde que ela veio? Então é onde ela consegue, poxa, aquela vez lá meu pai foi negligente comigo e tal coisa, então essa raiva agora é daqui, né? Então ela consegue diluir e consegue integrar os seus eus que ficam presos em determinados momentos do tempo. Então começa a ser pequenas curas internas que vai gerar como uma grande cura lá fora. Que aí ela já não vai mais brigar com o outro, a doença que ela tinha começa a se diluir. Então, assim, é importante trazer, né, essa ideia para a nossa época, esses conceitos para a nossa época. E, assim, é uma das formas que eu fiz um breve resumo, um exemplo, para ilustrar, né, como você trouxe a questão do falso eu, como que se ele identifica com algo do passado hoje, só para as pessoas trazerem na prática como que isso é importante, né? Falso eu, isso é assunto de psicólogo, de terapeuta, não tem nada a ver com o meu dia. Não, isso é de extrema importância, porque o falso eu de cada um está agindo e interagindo o tempo inteiro. Isso está influenciando na sua conta bancária, na sua saúde, no seu lazer, na educação dos seus filhos, em Nos seus todas as áreas. relacionamentos, né? Em tudo. Nos relacionamentos. E hoje, voltando a esse assunto das gerações, as novas gerações já não funcionou a coisa do medo, né? Já de algumas gerações aí anteriores. E aí o aluno vai para a escola, não adianta, ele não tem medo do professor mais. Não tem aquela coisa, né? Vou dar zero para todo mundo, ele morria de medo, blá, blá, blá. Não tem mais isso, né? E aí a coisa ficou fora de controle, porque o medo não funciona mais. E a gente ainda não entrou no novo paradigma, né? Então a gente, é o que eu falo, a gente, infelizmente, a gente está vivendo um momento de esgotamento, porque o paradigma clássico cartesiano esgotou, faliu, né? Nós estamos vivendo um sistema falido, tanto de compreensão de mundo, de tudo, tá, vocês estão vendo. É uma pandemia de doença psiquiátrica, né, um descontrole, as pessoas, né, estão totalmente doentes, estressadas como nunca tiveram, estamos indo assim ladeira abaixo. Por quê? Porque esse velho paradigma deu, né? Só que aí as pessoas não conhecem um novo paradigma, não sabem como agir diferente, e aí elas reforçam o que já está dando errado. É isso que a gente vê. Todo mundo cansado. Essa geração agora, pelos filósofos, ela já é considerada a geração do cansaço. Porque as pessoas continuam correndo atrás, igual umas loucas, fazendo as mesmas coisas que já não dão certo. Então não adianta. Não tem eficácia isso, né? Só gera mais cansaço, todo mundo exausto, né? E procurando a felicidade nas causas externas, né? Você O meu falou relacionamento é horrível, porque o outro é abusivo. Não que não tenha pessoas abusivas, claro que tem, mas eu tenho aqui uma lista do que o outro faz errado. Mas aí, quando você entra no caminho do autoconhecimento, você vai ver que você não põe o limite que podia pôr. Você não grita quando você podia gritar. Você permite muita coisa. E isso aí você vai ver pelo autoconhecimento. Por isso que o falso eu não gosta de autoconhecimento. O falso
eu não gosto, ele quer ficar lá bonitinho, preservado. A culpa é do outro. Tudo bem, você pode preservar o seu falso eu. Daqui a 30 anos, você falar, puxa, eu nunca errei. Eu tive azar que eu só topei com as pessoas erradas. Tudo bem, só que depois desses 30 anos, você não vai ter alcançado absolutamente nada dos seus objetivos, né? Então, o que é melhor? Você botar o falso eu na fogueira e atingir os seus objetivos ou ficar protegendo o falso eu e daqui a 30 anos você tá lá parado no mesmo lugar, né? Dá um gancho aqui no que você falou, que foi perfeito, a questão do cansaço coletivo. Né? Por que as pessoas estão cansadas? Porque elas estão procurando aonde não perdeu, né? Que é o que Exatamente. você resumiu perfeitamente. As pessoas querem resultados. Eu já ouvi muito, pessoas falam assim, mas ninguém quer nada com nada, o povo só quer pão e circo. Mas por que isso acontece? Não é que elas não querem, é porque elas não sabem, a maioria delas não sabem que Exatamente. existe solução. Então, por isso que muitas pessoas Exatamente. adoecem e muitas jogam a toalha, porque nem Exatamente. acreditam que é possível se curar. Quantas doenças já são rotuladas como incuráveis? Então, se a pessoa acaba caindo numa doença dessa, ela já joga a toalha, ela já cansa antes É, de tentar. Ou outras acabam cansando porque estão procurando uma solução, só que está procurando aonde não perdeu, está procurando exatamente. solução no mundo externo, no paradigma Exatamente. cartesiano. Né? Então, gera. Infelizmente é isso que a gente está vivendo. O sistema está falido e as pessoas estão turbinando o que já está falido, entendeu? Então, porque elas não sabem fazer outra coisa. Então, tá um caos, né, Henrique? Mas eu acho que essa Sim, mensagem que você colocou aí é perfeita para a gente encerrar a live, que já deu aqui, infelizmente, o nosso tempo. Mas é o que você falou, tem solução. tem Gente, solução. Essa é a nossa luta. Estamos aqui, né? Vamos iniciar mais um ciclo, mais um ano, falando bastante, trazendo para as pessoas que existem sim solução, existe oportunidade, existe possibilidade. Né? Eu, Eliane, e vários outros colegas que também têm sintonia com o nosso trabalho, cada um trazendo aí na sua linha de trabalho, trazendo essa possibilidade para as pessoas. Então, para quem quer, né? Para quem está buscando, tem recurso, tem solução, né? E o nosso trabalho são pecinhas do quebra-cabeça aí que pode contribuir e ajudar vocês. Então, quem é isso quiser, aí. né, pode vir, assista nossas aulas, né, quem puder deixar um joinha, compartilha com outras pessoas para levar essa mensagem, que talvez pode ter alguém procurando onde não perdeu, né? E essa Exatamente. mensagem pode trazer uma luz, um caminho, um norte, um direcionamento para quem está procurando solução. Né? Não estou falando que somente é o nosso caminho, nosso trabalho são um dos caminhos que estão disponíveis, né? Assim como existem outros maravilhosos, com outras pessoas fazendo um trabalho maravilhoso Isso também. mesmo. Então, fica essa oportunidade, se você quer promover a mudança no mundo e na sua vida também, né? Faça a sua parte, olhe para o paradigma quântico, olhe para o seu mundo interior, questione, pergunte, veja a situação que você está vivenciando, não veja e não espere uma mudança externa. Uhum. Olhe aí dentro, um olhar sem julgamento também. É, Muitas pessoas acabam assustando quando olham para dentro e se deparam com culpa, então eu sou culpado pela minha realidade. não Não, tem culpa e como. responsabilidade são duas coisas totalmente diferentes. Né? Exatamente, perfeito. É isso aí, Henrique. Muito obrigada pelo bate-papo. Como o Henrique falou, tem bastante material nosso lá no canal do YouTube, aqui no Instagram também, se você olhar lá no feed. E continuamos juntos, né? Na quinta-feira Continuamos. estarei aqui de novo com vocês e vamos aí, né, compartilhando as nossas próprias experiências e cumprindo a nossa missão, né, Henrique? Que é levar Exatamente. esse caminho aí para quem for, quem achar que esse caminho vai trazer benefício. Porque, assim, eu costumo Sim, falar, a gente não busca as coisas erradas. Todo mundo quer ser feliz, quer ter saúde, tá certo buscar isso. Nós só buscamos da maneira errada. Errado é o jeito que a gente busca. A gente busca as coisas certas, mas da maneira errada. E acaba obtendo justamente o contrário.
né? Quando, como um grande mestre espiritual diz, todos querem se livrar do sofrimento, mas a gente ama as causas de sofrimento. A gente quer se livrar do sofrimento, mas as causas do sofrimento a gente não quer largar. Aquelas coisas, tudo errado que a gente faz, que vai dar sofrimento lá na frente, né? Então é ter consciência disso, né? E juntar Exatamente. aí com um grupo, com um mentor, um professor que vai te guiar nesse caminho, né? E vai dar tudo certo, gente, porque o universo é um Exatamente. grande oceano de amor e compaixão. O universo está sempre cuidando da gente, mesmo que a gente não perceba isso, que a gente não tenha ainda, né, consciência para ver isso. Então, um beijo, Exatamente. queridos. Até a próxima, hein? Que Beijo, daqui a pouco já vou gratidão. te convidar de novo, hein? Oh, vai ser um prazer. Vamos aí interagir. Esse assunto aqui não falta. É, Gratidão aí a todos que prestigiaram o nosso encontro, aos outros também que está gravado. Quem está assistindo a gravação também aí, deixa um joia, compartilha, que isso faz com que o algoritmo entenda a relevância dessa mensagem, que possa alcançar outras pessoas isso também que estejam em mesmo, sintonia gente. com, Isso com mesmo. tudo isso, né? Comente, Gratidão. deixe seu comentário aí, compartilhe, vamos seguindo. Beijo, muito Só obrigada, hein? reforçando o convite Isso. para as aulas gratuitas da Eliane no final do mês e hoje à noite a aula gratuita que eu vou disponibilizar aí em plataforma fechada, onde você vai aprender a HQI como ferramenta para já colocar em prática tudo que a gente falou aqui, vem falando ao longo. Então fica aí o Ah, convite para você, legal. enquanto é gratuito, tá? É, Fica aí o convite tá para nos você. stories, né, que você falou. E você me manda o Isso, no link meus stories. também para eu colocar na descrição do vídeo. Quem está assistindo pelo YouTube, eu vou botar na descrição do vídeo, tá bom, gente? Ah, beleza. Gratidão. Beijo, Beleza? Beijo, tchau. Eliane. Beijo, pessoal. Até a próxima.